emoções. São muitas emoções, né? Eu só consegui cantar porque eu olhei para a cara de ninguém. Então, eu consegui cantar. É difícil, né? Precisamos orar e continuar orando pela nossa igreja, pelas atividades da nossa igreja, né? Os irmãos têm acompanhado, têm visto como nós temos trabalhado para a honra e glória do nosso Deus. E no acampamento lá dos jovens, nós fomos lá, eu e a Adriana, passamos lá o sábado, perguntar se a gente queria continuar, né, ficando lá, não foi isso? Depois da palestra, eu disse que não ficaríamos, né, não dava para ficar, mas tinha um motivo a mais aí que eu respondi de todo mundo, os irmãos viram nas fotos. Então, a comida não tinha o quê? Bolo de chocolate. Eu vi comida, não vi bolo de chocolate. Eu falei, agora, esse negócio não me funciona para mim. Obrigado. Não tem problema. Nós temos orado nossas atividades por cada um de nós aqui, tem trabalhado na MCM, os homens, né? Vamos começar o grupo de estudos. Começamos ontem, né, pastor, o grupo de evangelismo aqui nos nossos lares. Essa sexta-feira, agora que vem, teremos agora início da reunião de treinamento dos jovens, a todos os jovens, sexta-feira próxima. Então não falte. Vamos orar para que continuemos a trabalhar e trabalhar para nós irmãos. Bom, ontem, os irmãos sabem, foi o dia da mulher, né? E nós devemos já pensar um pouquinho em cima de uma mulher da Bíblia, Sara. Você conheceu Sara? Você conheceu Sara? Aqui. Ah, mas você conhece Sara? Aí é mesmo. Sara, mas só que era outra Sara, outra Sara, mulher subida Sara. Está conosco meu irmão, para quem não conhece, meu irmão mais velho, mais novo aqui, minha cunhada, minhas duas sobrinhas, Vitória e a Sara, e o namorado da Jéssica, que vai para a senhora. E a Belial também com o Jorginho, nosso cunhado, a Juliette. Diz ela que eu fosse muito querido. Minha irmã, Neilúcia, que os irmãos já conhecem, de vez em quando, né? Está aqui com a gente. E pela primeira vez, a garota mais bonita do mundo, depois da minha esposa, claramente. Que apareceu com ela, disse que sabe. Aí sim. A minha sogra, né? Eu me esqueci. Então vamos começar sobre Sara. Vamos ler então Hebreus 11, 8 a 11. Esse texto, né? O autor do livro dos Hebreus faz um comentário sobre Sara. Atente com bastante atenção a esse texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele a mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceder um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o havia prometido. Esse versículo 11 aí, eu quero destacar com os irmãos e pensar em algumas questões de Sara. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, depois do tempo normal das mulheres, de dar a luz a seu filho Isaac. Algumas coisas para a gente entender e compreender o texto.
A mulher, o pessoal entre idade e saúde entende mais do que eu sobre isso, né? Normalmente a mulher, ela deve e é prudente engravidar até quantos anos? Você puxa alto. Eu vou explicar porque ele não falou 40, O bom é ter os 35 anos. Passando disso, ele passa dessa maneira. O bom é ter os 35 anos de forma saudável e natural. Mas existe, inclusive no livro do Guinness Book, uma mulher com 67 anos deu à luz de forma natural. 67 anos. Estava no livro do Guinness. E de forma assistida, ou seja, aquele tratamento, fertilização, aquele negócio todo, vida e tal, o pessoal sabe, né? Tem uma mulher indiana de 70 anos que deu a luz a um filho. Entendeu? 70 anos não é fácil. Mas normalmente, até os 35 de forma natural e com saúde, é conveniente. Os 40, né, que a irmã citou agora há pouco, é quando há algum acompanhamento, um tratamento, para que a coisa funcione de forma tranquila. Passando de 40 aos 50, até pode, mas é muito arriscado. Muito arriscado mesmo. Porque pode ali gerar alguns problemas, tanto para mim quanto para o feto. Muitos problemas podem acontecer, mas, como você viu, uma chinesa de 67 anos teve um filho de forma natural. A explicação é que os ovários dela não condiziam com a idade daquela mulher. De uma forma ou de outra, 90 anos, sem um acompanhamento médico, sem um tratamento adequado, o que os irmãos acham? Só Deus ajuda, né? 90 anos? Tem uma irmã na nossa igreja que vai fazer 19 ou 91 daqui a alguns dias. Já pensou, irmã? Dela, da minha casa. Já pensou? Mais um filhinho agora? É difícil, né? Mas, tirando um pouco fora essa brincadeira, vamos pensar no seguinte: o texto que nós lemos, ele é bem claro em algumas coisas. Por que isso aconteceu com Sara? Se vocês perceberam, deixa eu tirar a atenção. Duas vezes. Versículo 11. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o nome. Sara. Agora, sabe, se você não saber, vai saber o que significa Sara. Você sabe? Então diga. Sim. Sara significa princesa. Mas antes dela ser chamada de Sara, princesa, ela era chamada de Sarai, que significa, alguém sabe? Princesa. Aí a pergunta que vem é: por que a troca, então? Se ambos os nomes dão o mesmo. Sarai para Sara. Por que a troca? Curiosidade. Eu adoro essas curiosidades, vocês já perceberam, né? Ela nasceu e papai e mamãe deram o nome de Sarai. E qual é o tipo falo para Esther, minha princesinha? Ela está dormindo, não está escutando o que eu estou falando. Nossa, está escutando. Mas veja bem, o nome que o pai ou a mãe escolheram pela beleza de Sara. Imagina os irmãos que cada um teve medo, inclusive, quando chegou lá no Egito, e com medo de matarem ele para ficarem com Sara. Imagina, deveria ser uma senhora de idade bem atraente, né? Diante
antes que acontecesse mal para ele, o que ele faz? Você finge que ele é mãe. Ela é bonita. Sara, princesa, bonita. Mas por que da troca ainda fica a pergunta? Esse nome Sara, ou Sarai, tem um detalhe importante aí, que não é uma vogal I no final aí do nome. É que quando você, naquela época, olhasse para uma pessoa da realeza, mulher, e queria coroar ela, exaltá-la, chamava-se de Sara, e não Sarai. Sara podia ser qualquer princesa, qualquer pessoa bonita, mas um carinho de nome. Mas Sara é como colocado numa posição de realeza, de poder. Então, quando Deus chega para Sara e diz: olha, o negócio é o seguinte, seu nome não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Isso porque Deus então estava colocando ela numa posição realeza. E agora você olha para esse texto e entende a primeira expressão, a primeira frase. Pela fé, que a própria Sara recebeu o filho. Ela foi presenteada por Deus com a grande nobreza de ser mãe do povo de Israel. O privilégio. Ela foi colocada num patamar. Ela foi destacada por Deus como uma mulher de valor, uma mulher dele. Você entende a primeira parte do texto? Porque Deus deu a capacidade dela por isso, aos 90 anos. Porque Ele a capacitou. Mas na sequência do texto, você vai encontrar agora algumas outras palavras que eu queria pensar um pouquinho mais com você, do porquê Deus tem feito isso com ela, colocado ela nesta posição. Você olha para o texto e vai entender que ele, o autor aos Hebreus, diz: por quando? Começamos por aqui. Por quando? Essa palavra por quando, o pessoal ainda de literatura de português, minha também trabalha com português, sabe que essa expressão por quando vem fazer o que na frase? Palavra, festa em português. Os alunos de estruturações vem fazer o que na frase? Uma justificativa da primeira frase. Ele vai justificar o fato de ela, apesar da idade avançada, 90 anos, teve a virtude, o privilégio, o dom, algumas pessoas podem traduzir assim, de ser mãe de um filho, o filho da promessa. Então, na segunda parte do versículo, agora você vai entender por que Deus agiu na vida dela dessa forma. E eu chamo a atenção, exatamente nesse texto, pela palavra teve por. O pessoal que costuma ouvir minhas mensagens, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de estudar palavras. E nas palavras a gente vai descobrindo grandes coisas. E o pessoal até brinca comigo, né? Que eu adoro falar o quê? No grego. Adoro esse negócio. A palavra teve por, no grego, quer dizer o seguinte: presta atenção, não tem nada a ver com português, não tem nada a ver com português. A palavra grega teve por é a expressão adiante, é ser líder, é comandar. Ou seja, Sara teve uma atitude para com Deus de dizer o seguinte: Senhor, comande a minha vida. Senhor, lidere a minha vida.
O Salmo de número 46 explica bem o que é isso. O Salmo de número 46 explica bem essa realidade. Veja comigo lá o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Salmo de número 46 já começa dando uma afirmativa para ti. Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ora, presta atenção comigo. Sara sai com o seu marido Abraão de forma obediente a Deus para um lugar também que ela não conhecia, habitando em tendas. Olha, se você olhar um pouco a história de Abraão antes de sair na cidade de Ur dos Caldeus, ele vivia numa casa que tinha até piscina. Alguém tem casa com piscina aqui fora do terra? Aí, pastor, é uma boa, né? Piscina, né? Nossa, ainda mais com esse calorão, né? Cai casado. Eles viviam numa casa que tinha até ladrilho, para a época. Eles viviam bem, mas eles saíram para habitar em tendas, peregrinando por uma terra que nem eles conheciam, não é a terra deles. Obedientes a uma voz que disse assim para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Gente, isso aí é uma coisa assim meio sem sentido, não é uma coisa assim racional, não é uma coisa lógica. Eu vou sair, tá? Mas para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda? Para que vai? Ó, mas assim, por esse caminho aqui, tá? Vai dar onde? Vai mudando. Vai peregrinando. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha, eu vou te dar um filho. O negócio foi difícil, olha, eu estou quase 90. Sabe, imaginando, né? Abraão, então, com quantos anos? 100. 100 anos. Velhinho, tá? Bem velhinho, né? A turma aí do 80 e pouco anos, a pessoa vai ser pai aos 100. É complicado isso. Mas, no entanto, Sara tinha Deus como seu refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, diz o salmista. Por que não temos temer? Embora a terra treme e os montes afundem no coração do mar, embora esprande as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam, diz o salmista, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, depois destrói os escudos com fogo. Aí no último versículo, pelo versículo, o salmista diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Parem de lutar. Parem de ficar vivendo uma vida de ansiedade, achando que vai resolver os problemas que você nem sabe quais são, e nem tão pouco, nem estão sendo ali vividos naquele momento. Pode ser até que venha ou não. Deus é o nosso auxílio, ele colocou lá no início, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza. O Senhor dos Exércitos, versículo 11, está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura, porque ele não vai entrar em desespero. Eu sei que nós somos falhos. E Sara também foi falha. Ou você acha que ela, por ter sido posta por Deus na condição de elite, né? de privilégio, ela é imune também às fraquezas? Ismael é a prova disso. Ela tentou dar um jeitinho naquilo que Deus havia dito. Nós fazemos isso muitas vezes.
Mas não significa que, porque fazemos ou deixamos essas coisas, nós perdemos a nossa qualidade de deixar Deus governar. Não, nós temos esse privilégio. Deixe Deus governar a sua vida, deixe Deus gerenciar o seu dia a dia, deixe Deus tomar conta de tudo. Mais fácil, descansa no Senhor, confia nele. E a outra palavra nesse versículo, voltando lá em Hebreus, é ter vigor fiel. Fiel. Você entende a palavra fiel, né? Acho que você entende. Fiel, uma pessoa o quê? E como a gente entende, mas não sabe traduzir, entende? Fiel é o quê? É uma pessoa o quê? Confiável, verdadeira. É uma pessoa que mostra segurança naquilo que faz e fala. É uma pessoa que você pode descansar se é sim ou se é não. Ok? Então, Sara, além de deixar Deus comandar a sua vida, veja em Romanos 3, de 1 a 4, outra característica dela, que Paulo destaca aqui. Veja, que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Que importa isso? A infidelidade, veja, anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando... Cuidado para não entender errado o que eu vou dizer agora. Não é porque você confia em Deus, que vacila com Deus, acabou o problema e eu posso descansar. Não, não é bem assim. Errou, sofre as consequências do erro. Mas veja, Deus não é porque você erra, te abandona. Sara riu. Quando Deus disse para Abraão, a mulher, meu filho, né? Vocês estão meu filho. Sara riu, escondido. Aí Deus falou assim para Abraão, por que estão rindo? Não ri, não. Como não? Vai esconder de Deus? Ela mentiu na cara de Deus assim, não ri. Aí, ainda mentiu. Na cara de Deus, olha só. Na cara de Deus. Mas no entanto, Deus a abandonou. Ela pode ter sido infiel naquele momento. Em outros tantos que a Bíblia nem relata. Mas Deus manteve fidelidade, verdadeiramente reagiu com a sua promessa e aconteceu o que aconteceu. Quando ela teve seu filho, viu seu filho, ela presenciou então naquele momento a promessa de Deus. Ela continuou crendo, ela continuou confiando, ela continuou vendo em Deus que o que Deus disse vai acontecer. Por isso, Paulo diz, seja Deus verdadeiro, e Deus é verdadeiro, e todo homem é mentiroso. Você pode fazer isso. Não deve, mas você pode. Você pode dizer que vai ajudar, não ajuda, mas em situações. Às vezes não é nem porque você não quis ajudar. Aconteceu, teve um contratempo, uma dificuldade. E você, porque disse, não pode fazer. Mas se ele disse que faz, faz. Se ele disse que não faz, não faz. Se ele disse que vai, vai. Se ele disse que não vai, não vai. Não adianta. E quando você lê a Bíblia com relação a Deus e o homem, pode descansar. Fique tranquilo. Pode viver a vida. Porque Deus está contigo todos os dias. Inclusive naqueles dias que ele disse, você e eu teríamos tribulações. Ele nunca vai nos desamparar, mesmo que você seja, em algum momento, infiel para conosco. E por último, Deus teve a Sara, né? Ela teve por fiel àquele que tinha prometido. A palavra grega prometida aqui, traduzida, né? Prometido,
ela deriva de duas palavrinhas pequenas também do grego, né? A palavra epi e ágil, ou anjo. A segunda ficou fácil, né? Quem te deu a ideia? Epi e segunda, ângelo. Anjo. Não? Fica mais fácil. O que quer dizer isso aí? Epi, sobre. Quer dizer uma palavra que diz assim, está acima. Mas está acima dentro. Se você levanta o braço, você consegue tocar no teto? Né? Mais alto aí para você vir, eu acho que é uma pesquisadinha, né? Não dá, né? Nem eu aqui em cima levantando vou botar a mão no teto. Está acima, mas está longe. Não tão, mas está. Mas a palavra aqui quer dizer acima, mas que está perto, ao alcance. Ao alcance. E a segunda é anjo. Anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Então, Sara, ela disse o seguinte: eu tenho junto comigo, ao meu alcance, perto de mim, o Senhor e sua palavra. Veja isso em Jeremias 29, 11 e 13. Jeremias 29, 11 e 13 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Já falamos alguma coisa sobre isso no Tiago, da casa da Ana Maria do Carmo. Deus conhece todos os planos, tudo que Ele planejou para nós, diz o Senhor. Planos de fazer o quê? Prosperar. Não estou pegando teoria da prosperidade, ideologia da prosperidade, que o pessoal aí fora fala que não tem nada a ver com o que é medicina. Não é isso. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês, diz Jeremias, Deus através de Jeremias, então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando fizeres procurar de quê? De todo. Às vezes a pessoa procura Deus, mas deixa Deus longe, tá? Deus está perto, está acima, ao nosso alcance. O problema é que nós nos afastamos desse Deus, e muitas vezes. E quando é que nós nos afastamos de Deus? Isaías responde isso no capítulo 59, essa última vez. Ele diz o seguinte: veja, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar. Olha só, ele está próximo, tão próximo que ele estendendo a mão dele, ele te alcança. E seu ouvido? O seu ouvido? Seu ouvido? Não está surdo. Ele pode ouvir tudo que você fala. Mas, diz Jeremias, ou Isaías, mas as suas o quê? Maldades separam vocês de Deus. O problema é você. Às vezes nós choramos: Senhor, o Senhor disse que o Senhor está no alcance. Senhor, o Senhor disse que estaria perto, pronto para responder as minhas orações. Senhor, cadê você? Cadê? A resposta está aí. As nossas maldades, o meu pecado, me separam de Deus. Os nossos pecados nos escondem do rosto de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus não nos ouve, pois as suas mãos estão manchadas, as nossas mãos de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras impuras. Sabe essas suas falhas?
Ela confiou na palavra de Deus e sabia que Deus estava junto dela, não temendo impossibilidade. Ela aprendeu isso. Ela entendeu que mesmo com 90 anos de idade, Deus agiria na vida dela. É só luta. E não deixou que aquele pecado talvez eu precise dar uma mãozinha, atrapalhasse a sua vida. Com certeza ela deve ter se arrependido. Por isso, o texto que nós temos logo no início, que pela fé também sabe, ela foi colocada no risco do patamar de elite. Deus a usou, Deus a colocou, a valorizou. Então vamos pegar esse exemplo dessa grande mulher e vamos trazer para os nossos dias e para as nossas vidas. Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Deus tem planos para você e para mim. Não sei quais são os dele para você, mas eu sei que alguma coisa dos dele para comigo. Eu sei alguma coisa. Então, para que eu consiga alcançar a virtude, o privilégio, como Sara alcançou, e ser colocado num patamar de valor, que Deus quer isso para nós, não quer o nosso mal, para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Ter povo fiel. Ter povo fiel. Deus para mim, naquilo que Ele prometeu, que Ele me falou, está junto da gente, próximo de cada um de nós. Então veja quantas coisas você aprende numa só mulher, numa só frase. Teve povo fiel, ou seja, Ele está adiante de mim, comandando a minha vida. Ele é meu líder, eu o sigo. Ele é o seu verdadeiro, porque Ele fala, vai acontecer, não tem como escapar disso. Ele disse que vai estar comigo, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, Ele sempre será. Porque Ele está tão perto, e quando eu precisar, eu posso estender a minha voz, meus braços, e Ele vai ouvir e me segurar. Então, perto que está. Se Ele colocar na nossa mente e viver a vida, Deus fará contigo a mesma coisa que fez com Sara, porque ela não era nem melhor e nem pior do que cada um de nós. Ela era uma pessoa um pouco importante. Viu, Sara? Legal? Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus que nos ajude a ter uma vida semelhante ou igual à de Sara, de outros tantos no